Boa tarde a todos. Os radicais estão em controle do Partido Democrata. Não se enganem, os radicais democratas querem acabar com as normas e tirar o precedentes para a saúde das normas que devem ser salvaguardadas. Eles estão se amotinando uma ideia horrível. Eles entreteram o impeachment como punimento para o presidente exercer o artigo 2, seção 2, de nomear um juiz para a Suprema Corte. Eles advogaram pela abolição do colégio eleitoral. São táticas que estão sendo usadas para espalhar caos e discórdia. Assim, estão endossando um sistema de envio de cedas por correio, um atraso de uma semana. New York já testemunhou nas primárias, radicais da esquerda são com táticas de uma agenda extrema, porque eles não vencem nos méritos, eles não conseguem suceder com base na vontade do povo americano. Essa administração vai chamar essas táticas, enquanto os democratas devem acabar com suas politicagens e voltar ao trabalho. E eu respondo agora. Eu gostaria de esclarecer algo que o presidente disse ontem. Se ele perder a eleição, você pode garantir que haverá uma transferência de poder pacífica? Você está se referindo à pergunta do repórter da Playboy, certo? Ele foi perguntado se iria uma transferência de poder pacífica. Ele não disse sim. Você disse que você vai ter? Eu acho que essa pergunta feita pelo poder da Playboy, de fato, que eu tenho aqui, quando perder ou sair, aceitar a transferência de poder, eu não estou certo de aceitar a transferência de poder. Talvez ele pode falar com o repórter dessa forma, mas não é como o governante funciona. Se ele perder, é simples. A Casa Branca, esse presidente, nos garante que haverá uma transferência de poder pacífica? É uma pergunta simples. O presidente vai aceitar os resultados de uma eleição livre e justa, mas eu acho que a sua pergunta deve ser perguntada para os democratas, que já estão dizendo que não vão aceitar resultados de uma eleição. Vários aqui para você, democrata da Carolina do Sul, Jim Clyburn, disse que Trump não vai vencer com justiça. Senadora Barbara Boxer disse que o único modo de Trump vencer é roubando. De acordo com Barbara Boxer, o Washington Post notou: os democratas podem não confiar na eleição se o Trump vencer. Hillary Clinton, Joe Biden não deve conceder em nenhuma circunstância. Eu acho que a sua pergunta deve ser para os democratas. Só para entender claramente, os resultados legitimados, somente se o presidente vencer, ele vai aceitar os resultados de uma eleição justa e livre, à vontade do povo americano. Então, se ele perder e for justo, ele vai aceitar. Eu respondi, se for justa e livre. O presidente falou com a família com a família de Breonna Taylor. Não estou ciente dessa conversa. Ele falou com os oficiais que foram baleados na última noite em Louisville. Não sei sobre conversas. O presidente falou com os oficiais que foram baleados em Los Angeles, mas nesse ponto não há indicação que o presidente, em nenhum momento, nos últimos meses, falou com a família de Breonna Taylor. Por que não? O presidente fala rotineiramente com vítimas de tragédias. Eu estive com ele quando ele se encontrou com os pais que perderam seus filhos na brutalidade policial. Foi uma reunião muito bonita. O presidente os consolou, falou com as viúvas que perderam seus maridos, oficiais de polícia. Ele tem falado com viúvas de soldados caídos. Ele está sempre com vítimas de todos os tipos de atrocidades e vamos continuarmos a fazer isso. Sobre Breonna, o que você disse, que estamos em luto por ela. Qual é a mensagem do presidente para a família, que eles não receberam justiça? Nossos corações estão com ela, uma tragédia que aconteceu. Os nossos corações também estão com os 2 oficiais de polícia que foram baleados na última noite nos agitamentos de Louisville. A Casa Branca está incluindo o presidente? Sim, fala em nome do presidente. Presidente, eu sou o porta-voz do presidente. Ontem, o presidente disse: livre-se das cédulas, não vão ser transferidas. O que ele está falando? Que tipo de cédula? Porque ele acha que não pode ajudar ele a ser eleito. O presidente é contra o voto por correio em massa. Ele diz claramente que isso pode ser para os 2 lados, os danos.
porque é um sistema que está sujeito a fraude. De fato, nas últimas 24 horas, a polícia em Greenville encontrou no correio, no lixo, as cédulas de abstinência. Também confirmar que as cédulas Trump para o presidente que foi no Pensilvânia, temos essa informação. Nas últimas 24 horas, eles acharam essas cédulas jogadas fora. Voto por e-mail no estado da Flórida começa hoje. O presidente sempre faz distinção entre as de abstinência, que você passa por um processo, solicita e chegam por correio. Isso funciona. Mas em massa, para os votantes, isso não pode ser mantido. O condado de Los Angeles, 120% do condado subscrito. Nós vemos em Nevada as cédulas indo para lixo. Hoje, o diretor da FBI, Ray, ele testemunhou que nunca viu nenhum esforço de fraude nacional. O presidente, com seu diretor da FBI, diz que não há um problema, porque o presidente continua dizendo que é. O procurador-geral Barr disse que nunca tivemos uma eleição que fizemos isso. O estudo bipartidário feito por Jimmy Carter, que disse que esses votos por correio são a maior fonte de potencial fraude. Ele até citou, em 1997, a eleição de prefeito de Miami, os resultados, 36 prisões por fraude. Isso é um exemplo de 1997, mas há muitos outros. Em Patterson, New Jersey, 4 homens foram acusados, mais acusados na Califórnia. Muitos exemplos, uma enciclopédia de exemplos de fraude. Se o presidente vencer, ele ainda vai achar que vai ser fraudulento? Eu já respondi isso. A sobrinha do presidente fez um processo contra a corte do estado de Nova York. O presidente, 2 irmãos, que atraiu milhões e tirou ela fora do negócio da família. Qual é a reação da Casa Branca? A única fraude cometida foi Mary Trump gravando um dos seus parentes. Sobre TikTok, as negociações da CFUS estão continuando. Você disse que o presidente disse nos últimos dias como as negociações estão indo. Você sabe quando vão acabar? Eu não estou ciente do cronograma de briefings em relação ao TikTok. Posso dizer que o presidente disse que qualquer acordo tem que ser 100% com segurança nacional. Esses comentários também são os do Departamento do Tesouro sobre as especificações. O presidente sugeriu ontem que pode passar os padrões do FDA sobre a vacina do coronavírus, porque o presidente não quer padrões rígidos para a vacina no coronavírus. A FDA tem padrões severos, o padrão de ouro em vacinas. O presidente estava referindo o processo interagência que acontece com direcionamentos. Inclui passar gestão de orçamento, um procedimento operacional. Dr. Han, essa manhã, disse que a direcionamento emitida foi seguida de 30 de junho, que eles colocaram. O direcionamento que deram para empresas farmacêuticas para clareza regulatória. Descrevendo o evento de cuidados com a saúde, sua visão, algo menos nesse plano. A segunda parte, a Casa Branca acha que vai tratar os desafios do país só com essa ação executiva. O presidente vai dizer a sua visão pelo cuidado de saúde. Parece que será ações tangíveis. Assim que o presidente está dizendo isso, algo que foi deixado de lado, contraste entre o que o Obamacare nos deu em 2013, 2017, o que o presidente entregou. Eu acho que tem um gráfico para esse efeito, não sei se podem colocar em tempo. Com o Obamacare, é um fato que de 2013 a 2017, os premiums nesse país, eles subiram 105% no mercado individual. Você pode confiar que o presidente Trump, que ele está tentando fazer,
tirando muitas das coisas do Obamacare, nós vemos os premiums no mercado individual caírem, mesmo para Medicare Part D, Advantage, ao contrário do Obamacare, que tudo aumentou. Os prêmios estão abaixando, os preços de medicamentos com Obama cresceram 15%. O presidente Trump, eles abaixaram pela primeira vez em 50 anos. E, por fim, no Obamacare, você tem uma escolha. Um terço dos condados tem uma empresa no mercado individual. Com o presidente Trump, há outras opções, como AHPS, STLDI e HRA, os arranjos de reembolso e os seguros, que nós vemos um aumento de 1,5 milhão em 2019. Esses princípios estão com a presidência do Trump e o uso dos mesmos princípios seguindo em frente. Você vai ter a visão abrangente que inclui itens de ação aqui numa ordem curta. A mais depois será a sua visão total do que ele está falando nas últimas semanas. Será em Charlotte, na Carolina do Norte, hoje. Muito obrigado, Keila. Eu quero perguntar sobre as considerações da Suprema Corte. O presidente se encontrou com todos os candidatos em consideração. Há outros que eles ainda vão encontrar. O juiz Lagoa, ele vai se encontrar com ele. Eu não vou entrar sobre as reuniões privadas do presidente com os candidatos. Eles sabem que são 5 que está considerando: textualistas, originalistas e constitucionais que seguem a Constituição. Na Suprema Corte, quando o presidente abordou, estava pagando os respeitos à juíza Ginsburg, pessoas na multidão que começaram a vaiar, falando respeitar os desejos. Você tem alguns pensamentos nisso que eles estavam dizendo, incluindo tirar ele fora? As chances era esperado quando você está no coração disso tudo. Viagem com o presidente, todos os lugares, Pensilvânia, Carolina do Norte, Flórida, Nevada, todos os lugares que vamos, as ruas estão cheias com apoio. Eu não acho que o presidente teve isso anteriormente. Mas com o presidente, eu disse antes, 29 vezes, tem uma reunião feita no ano de eleição, 29 vezes, uma nomeação. Todas essas vezes, quando houve uma vaga disponível, o presidente está do nosso lado. Eu também diria da hipocrisia dos democratas. Joe Biden dizendo, eu seguiria com o processo de confirmação, mesmo alguns meses antes da eleição. Barack Obama dizendo, coloque alguém na vaga da Suprema Corte. Kamala Harris dizendo o mesmo. O GOP no Senado está usando isso como ganho político. Porque funcionou os nomeados do presidente. O presidente está do nosso lado e a hipocrisia está sendo mostrada. Número 2 do chefes de Estado conjuntos, Paul Selva, os líderes militares que estão apoiando Joe Biden hoje. Vocês têm comentários sobre isso? Não parece que Jim Mattis, John Forder, que também serviram presidentes, vão apoiar essa eleição. O registro do presidente fala por si. Os homens e mulheres das Forças Armadas amam esse presidente por muitas razões. Obama, Biden, as Forças Armadas foram sequestradas. A Marinha, no melhor ponto, os ramos das Forças Armadas estavam acabados. Ele teve um financiamento recorde para as Forças Armadas e o Departamento de Defesa, reconstruir as Forças Armadas, veteranos. O modo como os veteranos eram tratados no Obama-Biden, os relatórios que 300 mil veteranos, pense sobre isso, 300 mil veteranos poderiam ter morrido esperando cuidados. O presidente entrou, colocou o ato de emissões do VA, opções para os veteranos. Essa é a razão porque as Forças Armadas e os veteranos amam esse presidente. Mas por que Selva está apoiando o Joe Biden? Eu não posso falar por uma pessoa, mas esse presidente, quando você olha o que ele tem feito, trazendo as tropas de volta para casa, em agregado, todos os arquivos desses militares amam esse presidente. O que foi discutido antes? O presidente ainda tem confiança no comissário da FDA, com base nos comentários ontem? Não há mudanças. Dr. Han é o comissário. Você disse que pensou que estavam falando fora da Suprema Corte essa manhã. Há algum problema
com o povo demonstrar contra o presidente? Não, é a primeira emenda desse país. Mas foi algo desrespeitoso ser feito quando o presidente estava dando apoio à juíza Ginsburg. Presidente, qual é o briefing de ontem do presidente? Não vou ler sobre as ligações do presidente, mas ele faz ligações muito importantes regularmente. A probabilidade de Sudão ser o próximo país a reconhecer Israel e o desenvolvimento depois do Emirados e Bahrein reconhecidos por Israel. Muitos outros países querem fazer acordo. Não vou confirmar qual será o próximo, mas o mundo olhou para o que esse presidente fez. Acordos históricos entre os Emirados Árabes, Israel, Bahrein, e você vê os acordos que não viram um quarto de século, 26 anos. No segundo e o terceiro acordo, 29 dias só. O presidente é o único presidente que viu a normalização das relações entre Israel e dois países do Oriente Médio. Isso é um grande acordo. E ainda 2 nomeações ao Prêmio Nobel. O status da vacina coronavírus esse ano, você espera ser entregue antes do Natal? Esperamos ter a vacina até o fim do ano. Sempre foi objetivo, estamos no caminho para isso. É importante que o que o presidente tem feito em relação à manufatura em nível comercial, como o Dr. Slowly me disse, o fato que escalou para fabricar essas vacinas em avanço, algo que esse presidente tem feito, porque ele é um homem de negócio e pensa sobre como ter uma vacina segura, efetiva, entregada em velocidade recorde. Fazendo a manufatura em avanço. Isso normalmente leva anos para ter produção em nível comercial, mas ele fez isso em alguns meses. Se tivermos essa vacina até o fim do ano, será o ritmo mais rápido para a vacina, para um novo patogênio na história. Voltar para o voto por correio. 5 estados conduziram eleições inteiramente antes da pandemia. Não teve caso de fraude. Esse sucesso não dá ao presidente confiança para o voto por correio? Esses estados tiveram um momento na história de ter um sistema que funcionável e que foi feito por muitos anos, para muitos ciclos de eleição. Mas todo o país para o voto em correio e todo de uma vez, um sistema totalmente novo, e fazer isso em alguns meses, é uma proposição que não funciona e que é mostrado que não funciona bem, especialmente quando olha eu acho que é um problema quando se trata de voto por correio em massa. Em 2016, você teve 1% de cédulas jogadas fora, de abstinência, 309 mil votos jogados fora. Todo o país votando por e-mail, pode imaginar que esse número seria muito maior do que isso. Só nas primárias que você vê os estados tentando fazer para esse sistema. 100 mil cédulas rejeitadas na Califórnia, na cidade de Nova York, 1 a cada 5 foram rejeitadas. O oficial do Departamento de Justiça disse, não é o modo de fazer, por causa dos votos por correios, as cédulas foram perdidas. Ontem, o Senado levantou um relatório de 87 páginas em Hunter Biden e os negócios de Joe Biden com Ucrânia e Rússia. Hunter Biden apoiando a prostituição russa, tráfico de humanos, recebeu 3,5 milhões de dólares de Moscou. Pergunta a Casa Branca tem a intenção de ajudar o Departamento de Justiça na investigação com os Bidens? E 2, você tem uma resposta a Rudy Giuliani ontem dizendo que deveria desqualificar imediatamente Joe Biden dessa candidatura? Foi um relatório muito perturbador. Eu vou deixar que o Departamento de Justiça, eles estão seguindo com isso, mas eu acho que essa capa do New York Post fala sobre a colusão da Rússia. Está acontecendo. Hunter Biden, que aceitou 3,5 milhões de dólares da esposa do prefeito de Moscou. É muito perturbador. Além disso, o dinheiro da Ucrânia também, o Senado deve olhar para isso. Mas, finalmente, eu gostaria de notar a situação em Louisville, Kentucky, na última noite. Esse relatório de vandalismo
sem prisões, e a administração Trump está calma e nos lembra que querem ter suas vozes ouvidas, façam pacificamente. Você tem o direito de protestar pacificamente, como está na primeira emenda. O procurador-geral Daniel Cameron disse, se formos agir em emoção e raiva, não é justiça. Juízo de amotinamento não é justiça. Justiça com violência não é justiça. É só vingança. Você pode confiar na sua mensagem com isso. Brianna Keilar, da CNN, disse, eu questiono o julgamento do procurador-geral do Kentucky, dizendo que a justiça com amotinamento não é justiça. Isso é uma declaração de Brianna Keilar na CNN, e o que é ultrajante sobre isso é que a justiça de amotinamento não é justiça. Horas depois do comentário feito na CNN, 2 oficiais de polícia foram baleados. Isso não é justiça, não tem nada a ver com política, tudo a ver com o valor da vida humana, a segurança das nossas cidades americanas e no país. Nós vimos os oficiais de polícia serem baleados no dever. Em Los Angeles teve uma emboscada com 2 policiais. Em Phoenix, um marshal foi emboscado e baleado. Em Linwood, Califórnia, um suspeito aproximou de um carro de patrulha e disparou a arma. Em Suffolk, Virgínia, o suspeito abriu fogo num carro policial, atingindo 3 vezes. Os oficiais de polícia merecem respeito, e a violência que está sendo cometida com eles, vimos na última semana e meia, é ultrajante. As palavras da CNN e Brianna Keilar são horríveis, irresponsáveis. Nunca deve ter declarações como elas, seguindo por horas depois 2 policiais baleados.